São 5 horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. O adjunto da Ministra da Saúde está a prestar apoio jurídico informal ao Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, órgão que é presidido pela própria Ministra Ana Paula Martins. O jurista do Gabinete Ministerial, Pedro Ferreirinha, é militante social-democrata e admite colaborar regularmente com o órgão partidário. Ao Observador, garante que o faz de forma voluntária e fora do horário de trabalho. Especialistas e militantes que recorreram à jurisdição do PSD levantam dúvidas éticas sobre a intervenção do adjunto, em causa a eventual utilização de recursos do Estado para atividades de natureza partidária. Juristas ouvidos pelo Observador admitem que o caso pode não ser ilegal, mas consideram-no eticamente discutível. Este é um artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador, assinado pelo jornalista de política Miguel Pereira Santos. O PSD não vai viabilizar a proposta do Chega de constituir uma comissão parlamentar de inquérito à Operação Influencer. A notícia é da agência Lusa, que cita uma fonte da direção do grupo parlamentar dos social-democratas. O partido defende que a política não deve invadir o espaço que cabe à justiça, nem tratar este tipo de assuntos ao sabor de interesses partidários. O PSD lembra que esta é uma investigação em curso e que está sob segredo do Estado. Apela, por isso, à responsabilidade e ao sentido de Estado de todas as forças partidárias. A proposta do Chega pretendia apurar a legalidade da intervenção do ex-primeiro-ministro António Costa nos processos ligados ao lítio, o hidrogénio e ao centro de dados de Sines. O partido de André Ventura acusa António Costa e outros dirigentes socialistas com responsabilidades políticas e governativas de mentirem ao país. A Comissão Nacional de Eleições atravessa uma crise interna marcada por acusações mútuas e divisões entre os membros. 5 conselheiros acusam o presidente José Carlos Trindade de falta de transparência e alegado descontrole financeiro. Os restantes 5 membros defendem a liderança e denunciam uma tentativa de enfraquecer a instituição. O conflito começou após divergências sobre uma viagem oficial a Angola e despesas consideradas excessivas por alguns conselheiros, mas o presidente do CNE rejeita as acusações e garante que os procedimentos seguem a lei. A divisão levou à suspensão parcial de funções de um grupo de conselheiros e à paralisação do plenário. Mais de 1000 processos e queixas eleitorais estão agora pendentes de decisão. Perante a gravidade deste caso, o Presidente da Assembleia da República pediu uma auditoria às contas da Comissão e admite-se avançar para o Ministério Público caso sejam detectadas irregularidades financeiras. A Guiar Branco admite também discutir a eventual extinção da Comissão Nacional de Eleições. Este é um artigo que pode ler em mais detalhe no site do Observador, assinado pelo redator principal Luís Rosa e pela jornalista Mariana Furtado. O Primeiro-Ministro afirma que o país precisa de sindicalistas com arrojo e pede profundidade ao Parlamento. Em Porto de Mós, Luís Montenegro diz esperar uma discussão profunda da proposta laboral em Assembleia da República por considerar que tal não existiu em sede de concertação social. Sinceramente, nós vamos agora para o Parlamento discutir este ponto e eu espero que se tenha a profundidade que não se teve na concertação social por razões que não sei explicar, mas não são o interesse dos trabalhadores e muito menos são dos jovens trabalhadores. Ninguém quer estar a retirar direitos a ninguém. O Primeiro-Ministro e Presidente do PSD discursou este domingo no encerramento da Universidade da Europa, em Porto de Mós, onde deixou ainda críticas aos sindicalistas do século passado. Precisamos de sindicalistas com arrojo. Nós não precisamos de estruturas que funcionam com os enquadramentos do século XX para serem competitivos no século XXI. Não tem hipótese nenhuma. Não têm hipótese nenhuma. É por isso que depois têm um decréscimo de representatividade. É por isso que depois, como está e vai acontecer, é minha convicção, um desfazamento completo entre aquilo que verdadeiramente interessa aos setores mais dinâmicos e aquilo que verdadeiramente é viver centrado no seu próprio interesse, num interesse que lá atrás se fazia desta maneira.
Luís Montenegro abordou ainda o tema da guerra na Ucrânia. Considera que é preciso sentar a Rússia à mesa das negociações. Antes, o Partido Socialista acusou o governo de ter perdido a credibilidade na negociação da nova lei do trabalho. O secretário-geral José Luís Carneiro considera que agora o caminho certo para o Executivo passa por levar ao Parlamento uma proposta que inclua as alterações já acordadas em sede de concertação social. Vamos aguardar pela proposta que o Governo leva à Assembleia da República. Há uma resposta que tem de ser dada por parte do Governo, que é esta. O Governo vai levar uma proposta à Assembleia da República que já contemple as alterações sobre as quais tinha havido acordo? Do meu ponto de vista, seria um caminho adequado. Ou vai levar a proposta tal qual a apresentou, sem ter em consideração as matérias nas quais houve acordo? Será um caminho menos adequado. Mas, portanto, a bola agora está mesmo, já que estamos a falar de desporto, a bola está mesmo do lado do Governo. José Luís Carneiro, em Faf, distrito de Braga, lembra que em 2023 foram feitas alterações às leis laborais e que, na altura, o PSD absteve-se. O líder socialista volta a sublinhar que, durante a campanha eleitoral, os social-democratas nunca mencionaram a intenção de reformar a legislação do trabalho. Donald Trump já leu a resposta do Irão à proposta dos Estados Unidos, diz que não gostou e questiona Teherão se está a brincar com o mundo. É a primeira reação da Casa Branca depois do Irão responder, através do mediador Paquistão, à proposta americana para o fim da guerra. Por enquanto, o conteúdo dessa mensagem ainda não é conhecido, mas nas redes sociais o presidente norte-americano escreve que a resposta iraniana é totalmente inaceitável. Antes, noutra mensagem, Donald Trump acusou o Irão de enrolar as negociações durante 47 anos e escreve que agora não se vão rir mais. A China confirmou a visita de Estado do presidente norte-americano na quarta-feira. Donald Trump deve ficar 2 dias no país asiático. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês avança que Trump vai reunir-se com Xi Jinping para discutir o Irão e as relações comerciais. O primeiro-ministro, aliás, de Israel quer ver a queda do regime iraniano e dos aliados de Teherão, Iémen, Gaza e Líbano. Em entrevista à cadeia norte-americana CBS, Benjamin Netanyahu afirmou que o Irão continua a apoiar militarmente os Houthis, o Hamas e o Hezbollah. Netanyahu revelou também querer reduzir gradualmente a ajuda militar dos Estados Unidos a Israel, atualmente estimada em cerca de 4 mil milhões de dólares por ano. Entretanto, a França e o Reino Unido vão coordenar na terça-feira uma reunião internacional sobre a segurança no Estreito de Hormuz. O encontro pretende preparar uma missão para proteger a navegação nesta passagem no Golfo Pérsico, mas o Irão já avisou que qualquer presença militar francesa ou britânica vai ser alvo de uma resposta imediata. O país insiste que apenas as forças iranianas podem garantir a segurança no Estreito de Hormuz. A Organização Mundial de Saúde recomenda 42 dias de quarentena para quem esteve no navio infectado pelo antavírus e recorda que sintomas não são sinal de infecção. Um lembrete é do diretor-geral da OMS, em Tenerife. Tedros Ghebreyesus aconselhou os passageiros a ficarem mais de um mês em quarentena, mas sublinha que não é uma imposição, a decisão fica a cargo de cada país. Em França há um caso suspeito, um passageiro apresentou sintomas à chegada a Paris, foi o que admitiu o primeiro-ministro Sébastien Lecornu. Ainda assim, o diretor-geral da OMS diz que não há motivo para alarme. Many of them are elderly and they have many other chronic conditions. A maioria são pessoas idosas com muitas outras doenças crónicas e podem ter sintomas associados a isso. Se houver sintomas, não significa que estejam relacionados com o antavírus, mas também podem estar. Ainda assim, sei que os peritos franceses farão tudo o que for preciso para gerir esta situação. Declarações do diretor-geral da OMS. Entretanto, a mulher internada em Barcelona por ter contactado com uma vítima mortal de antavírus em Joanesburgo também testou negativo. Vamos ao futebol. José Mourinho está confiante de uma vitória frente ao Sporting de Braga esta segunda-feira. Na antevisão do jogo, o técnico das Águias admitiu apenas um resultado. O estado de alma é perfeitamente objetivo. Temos que ganhar, não temos outra solução. O próprio estilo de jogo que o Braga tem
normalmente os adversários que têm que correr mais do que eles, porque eles são muito fortes em posse. Sempre está grande atenção a isso, mas penso que eles ainda precisam de qualquer coisa para confirmarem a quarta posição. Portanto, seguramente motivação não lhes faltará. José Mourinho na divisão do jogo do Benfica frente ao Sporting de Braga esta segunda-feira. Já o treinador do Braga admite que a equipa bracarense está cansada, mas garante que vai ao Estádio da Luz para vencer. Sabes que enfrentas a um rival que, como não estés muito bem, te pode fazer dano. Sabemos que enfrentamos um adversário que, se não estivermos na melhor forma, vai nos causar problemas. Nós vamos dar os nossos 100%. No entanto, esses 100% não são os das semanas em que não temos viagens ao estrangeiro, os jogos a meio da semana e um grande esforço coletivo por termos jogado tantos minutos com um jogador a menos. Mas não vamos usar isso como desculpa. Quando entramos em campo, como jogadores do Braga, e a vestir esta camisola, nós vamos para tentar ganhar o jogo, que é esse o objetivo. Sendo jogador de equipo, vas a ir a tentar ganhar o partido, que é o objetivo. O jogo entre o Benfica e o Braga está marcado para esta segunda-feira, às 8h15 da noite, um jogo que vamos acompanhar aqui na Rádio Observador, com relato numa dupla emissão especial de desporto, porque o Sporting também entra em campo à mesma hora, às 8h15 da noite, jogo frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, partida decisiva para as contas do segundo lugar, a 2 jornadas do fim do campeonato. Os Leões tentam recuperar a posição que dá acesso à Liga dos Campeões e que esta segunda-feira é ocupada, que hoje ainda é ocupada pelo Benfica. O treinador Rui Borges pede exigência para que o que resta do final da temporada e diz que há só uma receita. Temos de ser, acima de tudo, exigentes com nós mesmos. É muito importante isso, criar essa exigência individual também, para conseguirmos levar de vencido a um Rio Ave que, apesar de nos últimos jogos não ter os melhores resultados, tem feito uma segunda volta muito boa, uma equipa super tranquila, tem a manutenção garantida. Vamos ter dificuldades com toda a certeza, até pela qualidade que tem demonstrado o Rio Ave ao longo desta segunda volta. Por isso espera-nos um jogo difícil, mas acima de tudo, volto a dizer, é criar a nossa exigência individual e coletiva para este final da época, até porque ainda temos objetivos a cumprir. Desde logo o segundo lugar do campeonato, mas também a conquista da Taça de Portugal. A antevisão do Rui Borges ao jogo desta segunda-feira, frente ao Rio Ave. Foi a notícia de fecho deste jornal. A informação volta com a síntese das 5h30. Até já.